Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, é bem transformadora. E se a nossa relação com o divino não fosse de um seguidor, mas de um parceiro, de igual para igual? É nessa estrutura espiritual que a gente vai entrar agora. Então, para começar, o material que a gente está analisando já lança uma pergunta fundamental, que desafia muita coisa. Na nossa relação com o divino, qual é o nosso papel? De um seguidor, uma ovelha ou de um sócio? Primeiro, vamos dar uma olhada no modelo mais tradicional, né? A fonte descreve essa perspectiva que provavelmente é bem familiar para muita gente. E aqui a gente vê a mudança de forma bem clara. É um contraste, né? Sair daquela dinâmica de pastor e ovelha, onde um apenas segue, para um novo paradigma, uma nova forma de ver, a de cocriação, de uma posição de igualdade. Nessa abordagem mais tradicional, a ideia é de subserviência, onde a vontade pessoal é entregue, sabe? Em vez de ser integrada. Frases do tipo, vou renunciar a dirigir a minha vida e entregarei o comando a Deus, são um bom exemplo dessa estrutura mais antiga. Agora a coisa começa a ficar muito interessante. A metáfora principal que a fonte usa para introduzir essa nova parceria é a descoberta de um eu interior, um eu divino. Para explicar isso, a fonte conta uma parábola sobre um homem chamado Wall. Ele explora as salas da própria vida e acaba encontrando uma sala dourada, um lugar super especial onde só ele pode entrar. E lá dentro dessa sala, o Wall descobre uma figura, um anjo magnífico, superpoderoso, sentado num trono dourado, emanando um amor que é intenso, sabe? E aqui vem o ponto crucial, a grande revelação. O anjo não é um ser de fora. O anjo tem o rosto dele. É um reflexo do próprio ser superior do Wall, a sua porção de Deus. Então, esse conceito do trono dourado muda tudo de lugar. A divindade não é mais algo a ser adorado de longe. Ela se torna uma parte nossa, algo que precisa ser reivindicado, aceito. Ok, vamos em frente. Vamos ver como essa ideia se transforma num novo tipo de relacionamento que a fonte chama de uma sociedade com Deus. A ideia aqui não é seguir um mestre, é muito mais profundo. É como formar uma união sagrada, um casamento mesmo, com essa parte divina que existe dentro de nós. Tudo baseado na igualdade e no respeito mútuo. A base dessa parceria é um tipo bem específico de amor. Como a gente pode ver, ele é definido por 4 elementos principais. É calmo, não tem uma agenda oculta, não se vangloria e tem sabedoria. São essas características que o diferenciam do ego ou do medo. Certo, mas e na prática? Como é que se engaja nessa parceria? A fonte descreve algumas ferramentas bem diretas para a gente poder cocriar a nossa própria realidade. Esse processo de cocriação é apresentado em 3 passos. Primeiro, é preciso reivindicar a autoestima, ou seja, sentar-se no próprio trono. Depois, declarar uma intenção bem clara. E por último, ficar de olho nas coincidências significativas, na sincronicidade, que aparece como uma resposta. Para ilustrar, tem outra parábola. Nela, um curador chamado Tomás descobre que ao curar uma única pessoa, ele pode criar ondas de efeito que literalmente mudam o mundo, afetando até gerações futuras. E aqui está o ponto-chave. Esses eventos não são vistos como aleatórios. Eles são considerados respostas diretas, um tipo de orientação que vem desse nosso parceiro divino. Para fechar, vamos explorar o resultado dessa parceria, uma mudança radical na forma de ver as experiências mais difíceis da vida. Essa perspectiva é incrível, porque ela transforma o sofrimento, ele deixa de ser castigo e vira uma espécie de currículo para o crescimento espiritual, uma série de lições que o próprio ser desenhou para si mesmo. Dentro dessa lógica, até o medo muda de papel. Ele passa a ser visto como um teste que a gente mesmo cria, sabe? Uma chance de mostrar força e elevar a própria consciência, e não uma força externa para a gente temer. E essa ideia vai ainda mais fundo. Ela sugere que até as dinâmicas de família mais dolorosas são, na verdade, lições combinadas entre as almas antes mesmo de nascerem, tudo para um crescimento mútuo. Até a morte é reenquadrada. Não é mais um fim, mas sim uma transição. E mais, uma ferramenta de ensino super profunda para quem fica. E tudo isso nos deixa com um pensamento final bem provocador que amarra toda essa filosofia. Se cada um de nós aceitasse de verdade o próprio poder divino, o que mudaria?
que realidade a gente escolheria criar.